Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem, né? Vamos fazer aquela revisão do conteúdo de geometria que a gente aprendeu durante a semana, né? Que é um conteúdo bem tranquilo por enquanto, né? E é sempre que matemática costuma ser sempre mais difícil de aprender. Mas eu espero que vocês estejam mais acostumados depois de trabalhar com ele e fazer alguns exercícios, né? Eu vou compartilhar a nossa tela aqui, né? Para a gente trabalhar e relembrar vários conceitos. Semelhante de figura, tem aquela velha situação que eu vou verificar o tamanho da minha imagem, o tamanho que eu tenho que verificar a situação dela. Por exemplo, na figura, vamos utilizar o livro como base, né, que a gente está estudando ele. Como base, eu tenho que a figura tem uma imagem original, que é a figura A, né, que é do nosso monumento. E eu vou ter que trabalhar com ela de forma de dois tamanhos diferentes. Eu tenho a forma da redução, quando eu reduzo, diminuo o tamanho dela. E quando eu vou fazer a ampliação da minha figura, do meu desenho. Quando isso acontece, né, quando eu tenho mesmo, como as propriedades da figura não foram alteradas, não foram nada, só foram o tamanho da imagem, o tamanho da figura foi diminuído ou aumentado, eu tenho o que a gente denomina aqui, eu vou até circular aqui, ó, que são denominados como figuras semelhantes, que são aquelas imagens que não importa o tamanho, não importa a situação, se for ampliada ou reduzida, as figuras vão ser semelhantes, iguais entre si, né? Aí eu tenho aqui, como nosso velho caso aqui, da nossa explicação sobre o desenvolvimento, aqui a formação, é a história das histórias, né? E sempre que a gente vai verificar sobre semelhantes de triângulos, né? Nós vamos falar sobre polígonos semelhantes, que são o quê? Então, são aqueles polígonos que, mesmo contendo tamanhos diferentes, né? Eles são semelhantes, possuem quase as mesmas medidas, quase os mesmos ângulos, se eles forem semelhantes, né? Por exemplo, aqui nessa nossa tela aqui, eu tenho que o ângulo interno corresponde às figuras congruentes, ou seja, todos os ângulos dentro desses dois polígonos aqui, ó, são semelhantes, ó. 127 com 127, 53 graus com 53 graus, 90 e 90. E eu sei que aqui, ó, do A até o D e do A' até o D', aqui vale 6 e aqui vale 12, ou seja, está o dobro do tamanho, né? Então, aumentaram mais que o dobro, né? Até o dobro do nosso polígono. E a gente verifica aqui, ó. Eu falei que esse AB aqui, ó, está para esse. Eu falei que o AD está para a AD'. Tenho que AB está para a B'. Então, aqui, ó, AB, AB', A', B', BC, B', C', C', e D', e AD, A' e D'. E isso tudo está 1 sobre 2. Ou seja, quando eu falo que está 1 sobre 2, significa que o meu tamanho original da minha figura é 1, quando eu fiz a comparação, e o tamanho da minha figura, do que eu estou comparando, é 2 vezes maior do que a minha figura principal, né? 2 por 1, 1 por 2, né? Ou seja, esse tamanho é original, que vai medir só 1, e esse aqui vai ser 2 vezes o medido. Ó, 10, 10, 9, 18, 4, 8, 12 e 6. E sempre que a gente vai falar que esse tipo de situação, dizemos que o polígono ABC é semelhante ao polígono A', B', C', D'. E que a razão de semelhança deles é 1 sobre 2, ou 0,5, né? Se for resolver fazer a divisão normal. Indicamos que a semelhança é o quê aqui, ó? Eu tenho ABC, faço um tio, falando que ele é semelhante à linha B', C'. E temos que, ó, ABCD é semelhante à linha B', C', D'. Dois polígonos são semelhantes e se satisfazem simultaneamente as seguintes condições. Então, eu tenho o ângulo interno, aqui, ó, e corresponde. Então, são só que meus ângulos internos têm que ser iguais, né? Eles têm que ser congruentes. Os lados também têm que ser iguais, ou seja, têm que ser congruentes. E quando eu vou falar que existe uma razão, eu utilizo a letra K, que para denominar aqui a razão. Então, se eu falar qualquer situação que envolva razão, então eu vou colocar K é igual a 1 sobre 2, ou K é igual a 3 sobre 4, né? Esse vai ser o tipo de razão que a gente vai trabalhar. E se quando a gente desenha uma figura B, semelhante à figura A, dada a situação de proporcionalidade de K, entre as figuras temos que, por exemplo, se o nosso K estiver entre 0 e for menor do que 1, né? Então significa que a minha figura ele vai ser uma redução, ou seja, vai ser pequeno, estou reduzindo a minha figura. Se o meu K for maior do que 1,
significa que eu estou ampliando a minha figura, né? Estou aumentando o tamanho dela. E se meu K for igual a 1, significa que a minha figura vai ser a mesma, não vai mudar nenhuma proporção dela. Então, sempre interessante que, por exemplo, construa pode aparecer um exercício dizendo assim, construa uma figura com proporção que o tamanho dela seja K igual a 3. Né? Então, significa que o meu tamanho do meu desenho vai ser 3 vezes maior. Ou construa uma porção em que o tamanho seja 2 sobre 1. Né? Isso significa que a minha figura de referência vai ser 2 vezes maior do que a figura que eu estou verificando, né? Se era semelhante ou não. Aí tem aqui, ó, página 178, que é onde que a gente estudou, página 178. E a gente vai trabalhar com semelhança de triângulo, porque matemática não é matemática se não tiver triângulo, né, retângulo, essas situações. Só que a semelhança de triângulo seria muito mais fácil, porque antes, nos polígonos, todos os lados têm que ser igual e todos os ângulos também têm que ser igualzinhos. E na semelhança do triângulo, eu não preciso disso, eu só preciso verificar 2 ou 3 propriedades para verificar se ele é proporcional, se ele é congruente, né, à nossa situação. Aí está aqui um resuminho, ó. Ângulos internos têm que ser correspondentes quando a gente trabalha com polígono e todos os lados têm que ser proporcional, ou seja, eu tenho que verificar lado, todos os lados, para verificar. Só que quando a gente trabalha com triângulo aqui, ó, observe que podemos verificar se há semelhança entre triângulo A, B, C e A, B' e C', ó. Eu tenho esse triângulo é muito maior do que o nosso pequeno, mas eu sei que o ângulo interno dele vai ser 11,3, o do pequeno também vai ser 11,3, o ângulo aqui, ó, do B, 38,7, ângulo do B', 38,7, ângulo do C', 30, e ângulo do C', né? Vai ser 30. Então, eu tenho uma situação que, pelo menos, todos os ângulos são congruentes, eles são iguais, entre si. E quando eu verificar aqui, a linha, B', situação. E você usar a mesma propriedade. A, B está para a linha, B', BC sobre B'. E a razão que eu tenho aqui é 5 sobre 2, né? Ou seja, a proporção que está entre o primeiro e o segundo aqui, ó, é a razão 5 por 2, que a gente vai achar. Aí eu tenho, portanto, aqui, para verificar a situação de congruência de triângulos, eu tenho várias regrinhas, né? Primeiro caso que eu vou verificar se eles são semelhantes é quando eu vou trabalhar apenas com os ângulos, as medidas não importam. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, o ângulo E, 85 graus, o ângulo F, 40 graus, o ângulo E', 85, e o ângulo F', 40 graus. Ó. Então, se meu E e o E' são a mesma medida, o F e o F' são as mesmas medidas, então eu posso dizer que esses dois triângulos são semelhantes, eles são iguais entre si, né? Então, eu tenho aqui, ó, triângulo DEF é semelhante com o tiozinho ao triângulo D', E' e F'. Outro tipo de situação que a gente vai verificar muita semelhança é quando eu trabalho com lado, ângulo, lado. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou verificar um lado, o ângulo e o outro lado. Só que esse ângulo tem que estar entre os dois lados. Vamos verificar aqui, ó, um exemplo muito melhor. Verifica, ó. Eu tenho aqui o G, H, G e I, né? Eu tenho, ó, esse lado, ó, aqui 4, tenho esse lado e tem um ângulo aqui, ó, bem no meio desse tipo de situação. Então, ó, lado, o ângulo e o lado. Aqui vai ser a mesma coisa. Lado, ângulo e lado. Meu ponto de visão pode ser qualquer ponto que eu queira. Ó. Eu tenho aqui HI e H', mesma proporção. Se eu verifiquei se meus os lados são congruentes e que eu também tenho um ângulo congruente na mesma medida, significa que eles são semelhantes. O outro caso interessante que eu posso verificar é quando eu verifico apenas os lados. Os ângulos não é importante para a gente, nesse caso, nesse tipo de semelhança, porque eu vou verificar apenas a semelhança entre eles. Ó. Eu sei que 4,8, 6 e 3 centímetros é semelhante a 8, 10 e 5, né? A semelhança está entre 3 por 5. É como se eu pegasse esse 4,8, multiplicasse por 3 e pegasse esse 5 aqui, esse
8 e multiplicasse por 5. E o resultado vai ser igual, não vai ter nenhuma diferença e as medidas vão ser semelhantes, né? Então, esse vai ser o caso que a gente vai conseguir localizar, tá bom? Então, esses são os tipos de semelhança que a gente estudou na semana passada, né? Então, espero que vocês possam, essa explicaçãozinha bem rápida, possa ajudar a lembrar um pouquinho dos conceitos. As atividades que a gente está sendo feitas já foram corrigidas, a maioria delas, né? Então, basta você olhar no livro e se você não tiver uma correção, entre em contato comigo depois que eu vou te ajudar, tá bom? Que passem bem, aproveitem bastante. E em caso de dúvidas, só perguntar, tá? Tchau.